Graça e paz, igreja fit. Vamos adorar ao Senhor nessa tarde. Celebrar a Ele. Que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nosso Deus é bom. Nessa tarde estamos aqui para conhecer mais desse Deus que amamos, desse Deus que se entregou por nós. Aleluias. Queremos te exaltar, Senhor, nessa tarde. Vem neste lugar, Deus. Yeshua, chame por ele. Yeshua.
O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Se você quer conhecer ele, pegue as suas mãos e declare com seu coração. Aleluias. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu tirou. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, do amor se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Pega as suas mãos. Quero conhecer Jesus. Diga a Ele, diga a Ele. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Fica com sua voz, gente. Atrai a presença dele neste lugar. Chame por ele neste lugar. Clame por ele neste lugar. Oh, aleluia. Yes. Ele é o seu amado. Ele é o seu amado. Declare o seu amor por ele nesta tarde. Oh, te amamos, Deus. Tu és o meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é
Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. De Jesus, poderoso esse nome é, Maior que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pecado és invencível, és invencível, igualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua voz grande, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Levante suas mãos, levante suas mãos, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Se isso é sincero, diga, diga. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só, pra te adorar.
Aleluia! Levante suas mãos para o alto e declare. Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, por esses dias de treinamento, por esses dias de ativação profética, por esses dias, ó Pai, aonde seremos mais cheios, mais repletos da Tua presença, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, que Deus esteja nos dando graça para aproveitarmos o máximo desse tempo precioso. Em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe. Podemos sentar. Glória a Deus por estarmos aqui. Eu estava nessa tarde meditando num texto, eu creio até para esse tempo. Nós não estamos num culto, nós estamos num seminário. A dinâmica é diferente. Vai exigir de nós, né, muito esforço. Aqui é até mais controlado, mas eu me lembro que eu tive, não sei, uns 3, 4 anos, eu fui lá em Gana, na África. Fui eu, o apóstolo Edmilson, mais outros 2 pastores. Começamos 6 da manhã, direto até 1 da tarde. Desculpe, eu não sei se eu posso usar a negada, né? Não sei se não posso usar o termo anegada. É tudo negro, né? E eu era o diferente, o brancão lá. A igreja, né? Não é? O que eu diria? Os negros, né? Certo. Hã? Mas o pessoal não ia nem a banheiro. Falei, meu Deus, eu tenho que ir, né? Não consigo ficar 7 horas sem fazer um pit stop. Mas não tem cantina funcionando, não tem nada, é palavra. E chegamos, e por causa do fuso horário, querido, o negócio pegava. Vou dizer para você que às vezes eu dormia na cadeira, né? Mas é um tempo precioso. Querido, não existe benefício sem sacrifício. Nós não temos resultados na nossa vida. E como eu falei, eu estava meditando nesse texto aqui, na NVI, eu vou ler na Nova Versão Internacional, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Não sei se dá para projetar na NVI. O apóstolo Paulo diz, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Ele diz, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga, treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui que a vida cristã é como uma corrida de competição. Não é uma corrida de exercício, né? Existem exercícios que você faz.
Existem certos esportes que você faz por exercício. Sim ou não? Estou fazendo exercício, eu corro, eu ando, faço musculação, mas eu não faço para competir. Mas na vida cristã, querido, nós estamos competindo com esse mundo. E Deus quer que cada um de nós sejamos vencedores em todas as áreas. Eu estava ouvindo um testemunho, até postei no grupo, testemunho, nunca tinha ouvido o testemunho da esposa do pastor Cláudio Duarte. Alguém já ouviu o testemunho dela? Sabe, né? Você olha ele, eu até achava ele assim, engraçado, irreverente, ele tem todo aquele jeito, né? Mas a minha, a minha credibilidade para ele, quando eu vi o testemunho dessa mulher, falei, meu Deus, a mulher diz, eu sou um cão, era um poço de angústia, um poço de negatividade. Ela falou, meu Deus, meu marido, as pessoas perguntam, como você aguenta essa mulher? E ele diz assim, porque eu amo ela e eu sei que Deus vai mudar a vida dela. Então, olha como é impressionante. Olha, eu postei o link do vídeo, né? E a gente vê a minha credibilidade. Quando eu estou tanto, eu não sabia que ele tinha isso. A gente nem imagina, né? Você olha o cara engraçado e tudo, mas o valor dele, viu, quando ele pagou o preço pela vida da sua esposa. Você contando, ela fala, terrível, eu era a pior pessoa, era assim um negócio horrível, né? Interessante, né? E hoje a mulher pregando, Deus transformando a vida dela. Então é uma inspiração para fazer que todo casamento tem jeito, basta querer pagar o preço, né? Então nós estamos nesses dias sendo treinados. Pagou aqui o negócio. Então o apóstolo Paulo diz que a nossa corrida é uma corrida de competição com desafios do mundo, que nós vivemos desafios tremendos. Eu vejo que à beira do caminho não é só aquele que está ferido, mas pessoas que já estão seguindo um caminho de morte. O provérbio diz que há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas ao fim são caminhos de morte. Então a gente tem que perceber isso, não somente o cara que já está caído, mas aquele que está caminhando para isso. E nós temos desafios, né? Eu entendo como é importante os pais estarem participando aqui. Eu não sei se você sabe, eu vi uma pesquisa essa semana que Campo Grande é a capital em que os adolescentes mais usam drogas. Alguém leu isso? Alguém viu? Está no Correio do Estado. Campo Grande, Apóstolo Daniel, é a capital do Brasil onde os adolescentes mais usam drogas. Ganha no álcool, ganha no cigarro eletrônico, ganha no narguilé, todas as modalidades. Campo Grande, em adolescente, de 13 a 14 anos, é onde tem maior consumo. E nós temos filhos, temos netos, e temos que estar treinado, preparado, não é? E eu achei interessante, né, que diz na pesquisa também que 22,5% são de escolas públicas e 3,8% no ensino privado. Onde se consome mais é nas escolas públicas e menos no ensino privado, né? Então, que Deus continue abençoando, mas lá no ABC é 0,%. Não tem consumo, né? Deus tem dado graça. Amém? Quantos estão felizes aqui? Então, entenda, isso só para apóstolo Daniel, só dando uma introdução para saber a importância, né, de você ouvir, de você estar preparado para você vencer e ser mais que vencedor em todas as áreas. Mas não tem como uma pessoa vencer sem ela ser treinada, capacitada e habilitada. É isso que estamos fazendo aqui. Esse é o meu propósito, é o propósito desse seminário. Queria chamar já aqui o apóstolo Daniel. Eu não vou começar a pregar aqui, não paro, né? Mas que bênção, né? E lembrando também que tem as camisetas lá. Eu até perguntei para ele se ele pagou, porque eu fui trazer essa mala e falei, meu Deus, quanto pesa esse troço aqui? Quase não aguentei. Né? Mas ele tem que voltar com a mala vazia das camisetas, né? E as camisetas, a gente olha ali, R$80. Você não está pagando um preço, você está pagando o valor dela. Né? Como mostrou, para abençoar o trabalho das crianças, né? Então não é só o valor da camiseta, mas para abençoar vidas, tá?
Então nós vamos, antes de ir embora, levar todas as camisetas. Até amanhã você não vai ficar nenhuma camiseta. E se sobrar, eu peço para alguns aqui comprarem as que sobrarem aqui. Amém? Obrigado, pastor. Apóstolos. Tá ok. Eu queria pedir, o menino da câmera lá vai ficar bravo comigo, mas ele vai me amar demais, né, Santo? Eu queria ficar aqui embaixo. É só puxar a câmera para trás. Isso. Isso. Aí vamos fazer um. Tá bom aqui. O sol na cara, mas não tem problema. Eu aguento ele. Agora que eu entendi o sol. 10 minutos. Eu vou me aguentando aqui, tá? Pessoal, posso pedir um favor para vocês? Da gente tentar se concentrar entre essa fila e essa. É possível? Eu posso contar com a colaboração de vocês? Isso. Aí. Beleza. Nossa. Vocês já estão acostumados aqui com a logística do sol aqui, né? Isso. Glória a Deus. Cadê aquele menino do teclado? Tá lá? Ah, hoje mudou? Gente, que celeiro. Queria agradecer a presença do meu amigo profeta André. E o André, ele quando senta aqui, ele ensina uma coisa para todos nós. Quem não está pronto para sentar e aprender, não pode subir para ensinar. Posso ouvir um amém, gente? Então, se a pessoa não está pronta para sentar e ouvir e aprender, ela nunca está pronta para subir na plataforma e ensinar as pessoas. Eu lá na nossa igreja, eu falo isso falo com muito temor, né? Nossa igreja é uma igreja assim muito rica em ministros, né? Pregadores. Nós temos lá homens assim muito usados por Deus, né? E eu viajo muito, quase toda semana eu viajo, né? Eu estou em algum lugar do Brasil e quase toda semana. É raro eu estar um final de semana lá na minha casa lá, né? E eu assim, quando eu tô lá, aí eles falam assim, você podia ministrar hoje. Eu falo assim, não, eu queria sentar e receber, poder sentar do lado da minha família, né? Participar de um culto igual todo mundo, né? E porque eu acho muito importante a gente sentar e aprender, né? E a gente não aprende falando, a gente aprende ouvindo. É por isso que a Bíblia diz que o homem seja tardio para falar, pronto para ouvir, né? Então, uma das coisas mais difíceis no discipulado é você encontrar alguém que quer sentar e aprender. Que a pessoa só quer falar, ela não quer aprender, né? E é muito bom estar aqui. Queria agradecer, né? Nosso amado casal apostólico aqui, né? E para mim uma honra, né? Falei até para a Neiva, a senhora tem muito jeitinho da minha esposa, né? A Neiva é toda jeitosa, até pegar no microfone e vira um leão. No microfone nem parece a mesma pessoa, né? Parece que entra alguma coisa dentro dela, né? O espírito da leoa, e ela é muito preciosa, né? Quem sabe a gente pode, numa próxima vez, estar juntos aqui. Posso ouvir um amém, gente? Tanta coisa, né?
Espírito Santo, muito obrigado mais uma vez para a gente poder estar aqui, poder ouvir a tua voz, poder entender o teu coração, poder discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Quero orar, Pai, para que o Senhor sempre, a Bíblia diz que o amor de quase todos se esfriará nos últimos dias, Pai. Mas o amor não se esfriará de todos. Ainda existem pessoas que estão abertas para ouvir a tua voz, que o coração está queimando, ardendo pela tua presença, ardendo pela tua palavra, ardendo pela vontade do Senhor, Pai. Então eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir o amém, gente? Bom, eu queria falar algo assim antes de começar. Eu queria introduzir o assunto da seguinte maneira. O livro de Efésios fala assim que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos repetir? Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então a Bíblia diz que a casa de Deus, ela é edificada, casa espiritual, sobre dois fundamentos: apóstolos, dos apóstolos e dos profetas. Posso ouvir um amém? Isso. Eu acho, se eu não me engano, é Efésios 2,19. Pode colocar Efésios 2,19, ou 2,20, ou 2,10, é uma coisa assim, que depois que eu tive Covid, a minha memória ficou terrivelmente. 2,19, isso. Só tem a NVI aí? Tem a revista corrigida? Por favor. Isso. Ok. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Tem tradução que diz assim: e membros da família de Deus. Verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Eu queria que você pudesse entender, vou colocar bem pertinho aqui, antes que eu derruba isso. A igreja, ela sempre, durante muito tempo, assim, a igreja foi edificada sobre um único ministério, que é o ministério do pastor. Então, a igreja pode ser um mestre, ele era chamado de pastor. Ele podia ser um evangelista, ele é chamado de pastor. Você pode perceber que durante muito tempo, por anos e anos e anos, a igreja andou baseado nisso, E nesses últimos mais ou menos 22 anos, do ano 99, 2000 para cá, começou a haver uma ação de Deus, no mundo inteiro e especificamente no nosso país, o livro de Atos, ele tem um texto no livro de Atos, no capítulo 2, ele fala assim que Deus contém Jesus nos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, a palavra restauração é uma palavrinha grega chamada apocatástasis, que significa restaurar, é colocar a casa em ordem. É uma palavra usada para a reforma de uma casa. Então, e essa palavra, ela acontece na língua hebraica, na restauração do templo em Jerusalém. Na restauração do templo é usado essa ideia chamada apocatástasis, de restauração. Mas é interessante que
que no livro de Atos ele fala assim, que o céu contém Jesus. Então Jesus, quando a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, ele foi para o Pai, e aquela ideia que ele falou para os discípulos, ele falou assim, eu vou preparar morada para vocês, aonde eu estiver, vocês também estarão. Glória a Deus, gente. Então ele foi preparar uma morada nos céus para nós. Posso ouvir um amém, gente? Mas vê bem, ao mesmo tempo que ele foi preparar uma morada nos céus, existe uma morada na terra chamada igreja. Então Deus estabeleceu, tanto no Velho Testamento, um lugar para manifestação da presença dele. No Velho Testamento era o tabernáculo. Depois do tabernáculo foi o templo. Né? E a edificação da igreja, ela sempre aconteceu assim. Né? Você pode perceber que desde a época do tabernáculo, quando você vai construir uma casa, você começa a construção por onde? Por onde? Não, você começa pelo projeto. Diferente. Então, a igreja, Deus tem um projeto. É por isso que no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 4, ele diz assim que o tabernáculo terrestre era uma figura e uma sombra do verdadeiro tabernáculo nos céus. Então, esse tabernáculo na terra, que foi construído por Moisés, que foi edificado por Moisés, e a Bíblia diz que Moisés, antes de fazer o tabernáculo, ele foi divinamente instruído, e diz assim, faça o tabernáculo segundo o modelo que te foi dado no monte. Então Deus, ele quando vai edificar a igreja, a casa dele, ele usou um modelo, ele deu um modelo para Moisés. Moisés não construiu o tabernáculo, fez uma coisa da cabeça dele, ele fez uma coisa da ideia de Deus, da mente de Deus, aleluia. Não é uma coisa que ele criou da cabeça dele, foi um modelo que ele recebeu no monte. Então, o tamanho do tabernáculo, a altura do tabernáculo, os elementos do tabernáculo, as cores do tabernáculo, a bacia de bronze, o tamanho dela, a altura, diâmetro, tudo lá, ele tinha um modelo nos céus. Aleluia! Eu acho isso poderoso demais. Quer dizer, Deus, ele quando edifica a casa dele, ele tem um modelo, ele estabeleceu um modelo. A gente não precisa inventar moda, e a igreja gosta de inventar coisa, como se a edificação da igreja, a construção da igreja fosse uma coisa dada por um plano humano, um projeto humano. Posso ouvir um amém? Então o que Moisés fez? Primeiro ele recebeu um projeto, um modelo. Aleluia? Então tudo tem um modelo. E ele fala assim, faça o tabernáculo segundo o modelo que te foi dado no monte. Então ele não fez uma coisa da cabeça dele, ele não inventou nada. E a igreja gosta de inventar coisas que Deus não inventou. Gosta de fazer coisas que Deus não mandou fazer. E isso é uma coisa ruim. Quando eu penso nisso, eu vejo que são três coisas básicas. Primeiro, ele deu um modelo. Segunda coisa que ele deu habilidades sobrenaturais para homens naturais. Vamos repetir? Deus deu habilidades sobrenaturais para homens naturais. Posso ouvir um amém, gente? Porque o tabernáculo, se você ler a Bíblia, você vai ver que os homens que entalhavam as madeiras, eles eram cheios do Espírito Santo. Então eles tinham que ser cheios de uma habilidade dada por Deus.
porque eles iam construir uma coisa no modelo dado do céu. Então, não podia ser com uma habilidade humana. Não ia ficar uma coisa ideal, não ia ficar uma coisa perfeita. Então, a Bíblia diz que Deus encheu homens do Espírito Santo para entalhar madeira, para fazer os utensílios de ouro, fazer os utensílios de prata, para tecer, para tudo era feito com homens naturais, mas homens que tinham uma habilidade o quê? Sobrenatural. Posso ouvir um amém, gente? Terceira coisa que foi dado, material. Ouro, prata, madeira, tudo era o material. E você vai perceber que na construção do tabernáculo foi assim. Moisés recebe um modelo do monte. Posso ouvir um amém, gente? Deus enche aqueles homens com habilidades sobrenaturais para um trabalho humano. Eram homens naturais, mas as habilidades deles não eram habilidades naturais, eram habilidades sobrenaturais. Era dada por Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? A terceira coisa era o quê? Eles tinham que ter material para aquilo. A casa de Deus ia ser construída. No tabernáculo foi assim. Quando Salomão vai fazer o templo de Salomão, ele foi dado da mesma forma. Deus escolheu o local. Posso ouvir um amém, gente? Aonde foi o local? Alguém sabe? Lembra? Eu vou lembrar, se você abrir, eu preciso dar essa introdução para a gente entrar no assunto propriamente dito. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 2. A gente vai ver a construção da casa de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que a gente faz tem que ter o porquê. Eu aprendi uma coisa assim, o pastor Jorge Linhares foi o meu primeiro mentor. Quando eu fui consagrado, eu era solteiro ainda. Eu estava namorando com a Neiva, nem noiva a gente era, mas eu já tinha sido consagrado. Lá na Convenção Batista em Minas Gerais, eu fui o primeiro pastor solteiro a ser consagrado. E eu não sei por quê, mas está tudo certo. Já foi, já casei, está tudo certo. O pastor Jorge falava uma coisa para mim, falava assim: meu filho, não inventa nada, pregue a Bíblia. Você não precisa inventar coisa, você não precisa inventar histórias, você não precisa impressionar ninguém. Prega a Bíblia, ensina a Bíblia, leia a Bíblia. Eu estou na 20ª leitura minha da Bíblia. Tem livros da Bíblia que eu li mais de 400 vezes, tipo o livro de Efésios, que é um livro pequeno de 6 capítulos, dá para ler uma vez por dia o livro de Efésios, num ano. Então, isso vai fazendo a gente não ter que inventar coisa. Está tudo na Bíblia. As coisas que deu, o jeito de fazer a obra de Deus, o porquê nós temos que fazer a obra de Deus, o que é igreja, como ser igreja, como construir a igreja, como edificar a igreja, como edificar uma igreja forte, sabe? Então, mas Deus deu um modelo, existe um modelo dado por Deus. E esse modelo, desde o tabernáculo, era assim. Posso ouvir um amém, gente? Aí, pare para pensar, meu irmão. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio templo de Salomão, o lugar onde o templo foi construído, se você olhar o capítulo 2, verso 1, você vai ver 2:1. Tem que ficar atento aí, senão vocês vão me atrapalhar. Isso.
E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. O que Salomão queria? Fazer uma casa, edificar a casa de Deus. Posso ouvir um amém? Capítulo 3, verso 1 também. Coincidentemente, é sempre no versículo 1. E entre o capítulo 2 e o capítulo 3, é um capítulo, mas existe um espaço de 4 anos. Por quê? Porque no capítulo 1 do livro de Crônicas, Salomão assume o reino. No capítulo 2, ele determina edificar uma casa para Deus. Qual é o propósito de vida dele? Eu vou construir uma casa para o Senhor. Eu vou edificar uma casa para Deus. Mas pense nisso, irmãos. Isso não nasceu no coração de Salomão. Nasceu no coração do pai dele. Porque Davi, ele desejou construir a casa. E a Bíblia diz que esse terreno, aonde ele queria construir, foi comprado pelo pai de Salomão, que era Davi. Você lembra um texto que uma vez, e a gente às vezes prega isso muito, né? Quando Davi chega, ele quer comprar a casa de Deus, quer comprar o terreno, é a eira de Ornã. Ele quer comprar e é exatamente no alto de uma montanha. E o nome dessa montanha chama-se Jerusalém. Nesse lugar. E a Bíblia diz que Davi foi instruído por Deus. Deus falou para Davi, fala assim, compra o terreno em tal lugar do fulano de tal. Então Davi, ele não estava querendo fazer uma coisa da cabeça dele. A edificar a casa de Deus não era um sonho de Davi, era um sonho de Deus. Aleluia! Ele recebeu da parte de Deus. Ele ouviu isso da parte de Deus. Uma revelação divina. Fala assim, faça assim, construa assim. E ele compra o terreno. Aí tem uma frase que vocês já ouviram muitas vezes aqui. É aquela, quando Davi vai comprar um irmão mais rico, com mais dinheiro, ele chega para falar assim, é o seguinte, Davi, eu pago isso. E Davi olha para ele e fala assim, não, você não pode pagar isso, porque eu não darei nada para o meu Deus que não me custe. Ele falou assim, eu quero participar disso, eu quero investir nisso, eu quero tirar dos meus tesouros particulares, eu quero, porque não é um sonho do meu coração, é o sonho do coração de Deus, e eu quero investir naquilo que Deus está investindo. Aleluia? Aleluia, gente. Davi comprou aquele lugar, a eira de Ornã. Salomão vai construir a casa, e o que ele decidiu? Vou construir no terreno que meu pai comprou. E ele constrói nesse lugar. E no capítulo 2, volta o 2:1. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Pode ir, 2. E contou Salomão 70.000 homens de carga, 80.000 para que cortassem na montanha, 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo, como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Então ele vai procurar todos os aliados do pai, fala assim, você ajudou meu pai, me ajuda, assim como você ajudou meu pai. Então, só abrir um parênteses aí, o capital político que Salomão tinha não era dele, era de quem? Do pai. Só abrir uma parênteses. Então ele não era o filho, ele não é melhor do que o pai. Ele quer ser o que do pai? A continuidade do pai. Ele quer continuar o que o pai fez. Ele não quer fazer melhor, ele não quer construir uma coisa melhor, não, agora nós vamos mudar tudo. O que o apóstolo Sérgio não fez,
eu vou mudar tudo, agora é minha hora. Não, não é assim que funciona. A banda toca, na visão de Deus, toca diferente. Assim, eu vou continuar o que meu pai começou. Eu vou edificar uma casa no terreno onde meu pai comprou. Você pode perceber que tudo que ele fazia não era nada dele, era aquilo que ele viu o pai fazer, ele aprendeu com o pai. Só isso. Fecha aspas. Aleluia. E quando ele vai, capítulo 3, verso 1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em aonde? No monte. Vamos, gente, no monte. Pode falar para fora assim, no monte Moriá. Quando você pensa no monte de Moriá, quem escolheu esse lugar para construir a casa de Deus? Foi Davi. Mas na verdade não foi Davi. Foi Deus. Se você voltar lá no Gênesis 22, abre 22, 1. E aconteceu depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E foi a vida, 22, 2, isso. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de, tem uma tradução que diz, vai ao monte de Moriá, e lá no monte me oferece o teu filho em sacrifício. A pergunta é a seguinte, quem estabeleceu o monte para ser o lugar do sacrifício da adoração? Jerusalém. Quem foi? Quando? Antes da fundação do mundo. Porque o Isaque é um tipo do Cristo. Leva o teu filho, o teu único filho, a quem você tanto ama, e lá me oferece o teu filho em sacrifício. E nesse mesmo lugar, o nosso Messias, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, morreu e foi sacrificado. Aí eu te pergunto uma coisa, quem inventou isso? Quem escolheu a montanha? Deus. Então, a obra de Deus, ela tem que ser, a gente tem que entender que tudo tem um modelo. O sacrifício tinha um modelo, os céus. Jerusalém era o monte da adoração. A dúvida da samaritana, onde que é o lugar de adorar? Aqui ou ali? Então, quando eu estou dizendo isso, irmãos, às vezes a gente fica inventando coisas. A igreja, ela só tem uma coisa a fazer nessa terra. Nós estamos edificando a igreja. Posso ouvir um amém, gente? Lembra que nós somos edificados como pedras vivas. Nós somos edificados o quê? Casa espiritual. Cada um de nós, irmãos. E o modelo sempre foi o mesmo. Quando Salomão vai edificar o templo, o modelo foi dado por Deus. A altura, o altar, tudo tinha um modelo dado pelo céu. Então, a edificação da casa de Deus, ela não pode ser feita do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Da cabeça da gente. É por isso que isso aqui não pode ser dado na mão de menino. Às vezes as pessoas querem falar, querem pregar, mas elas querem falar de coisas que elas não entendem. Elas querem fazer as coisas da cabeça delas. E a gente precisa entender que Deus tem um modelo, tem um método. A obra de Deus, ela tem um método. Um método criado por Deus, uma forma inventada por Deus, gerada por Deus. Né? Esta casa, assim como o tabernáculo, lembra o tabernáculo? Não tinha isso? Ele tinha um propósito aquele lugar, de habitar a presença de Deus. Mas que todas as nações da terra viessem a adorar o nome de Yahvé no tabernáculo.
Quando Deus estabelece Jerusalém como lugar da adoração, o papel de Jerusalém era que Jerusalém deveria ser o lugar onde todas as nações da terra deveriam vir adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É como diz o profeta Zacarias, vocês subirão de ano a ano a Jerusalém e celebrarão a festa dos tabernáculos e adorarão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que o Senhor impeça a praga e para que o Senhor envie a chuva. Então Deus tem um método. Não é o que a gente quer fazer. É o jeito que Deus quer que nós façamos a obra dele. Nós estamos no último momento. Talvez essa seja a última geração. Nunca houve uma pandemia, um evento a nível mundial que abalasse tanto as nações da terra como foi a pandemia. Nunca na história do mundo antigo e do mundo moderno. Então alguma coisa está acontecendo. O chamado, quando Jesus diz muitos são chamados, poucos são escolhidos, é porque o chamado é para todos. O chamado é para todos. Quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, a Bíblia diz que não veio um vento impetuoso, veio um som como de um vento impetuoso. Então o que eles ouviram, eles não viram o vento, eles ouviram um som de um vento. Então tudo tem um som, o avivamento tem um som. Deus, ele tem a voz dele, é como a Bíblia diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Por quê, irmão? Porque Deus, ele tem urgência nisso. Isso aqui não é um projeto que nasceu da cabeça da gente. Isso aqui é fruto de oração, de entendimento. Quer dizer, a igreja, ela tem um propósito. Ela está aqui na terra para cumprir um propósito. Você, quando foi gerado em Deus, você foi gerado para um propósito. O livro de Efésios, capítulo 1, diz assim, que nós fomos gerados nele, segundo o seu eterno propósito. Nós fomos criados para o louvor e glória da sua graça. Nós fomos gerados em Cristo, destinados segundo o seu propósito. Lembra no capítulo 2, no verso 10, ele diz assim, nós somos feitura dele, nós somos criados por ele, gerados por ele. Ele diz assim, somos feitura sua, criados nele para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Quer dizer, antes da fundação do mundo. Eu não estou inventando nada, foi Deus que fez isso. A gente não precisa inventar um evangelho novo. Pregar um evangelho novo. Então a gente tem que se mover por isso. Quando eu olho isso, meu irmão, eu vejo a mesma coisa. Tabernáculo, o templo, e o templo foi a mesma coisa. O projeto dado por Deus. Os homens pegavam as pedras nas colinas de Golã, eles entalhavam as pedras e traziam as pedras da colina entalhada e colocava pedra do lado de pedra, do lado de pedra, do lado de pedra. Encaixadinha. Esses homens entalhavam as pedras. Cada coisa, os homens eram cheios do Espírito Santo. Você vai encontrar na Escritura tudo que eu estou te falando. Eram homens naturais. Mas para fazer o templo, edificar a igreja, a casa de Deus, eram homens naturais, mas esses homens tinham que ter habilidades sobrenaturais. Eles não podiam fazer coisas deles, era da parte de Deus. Aleluia. E os recursos, ouro, madeira, pedra, a casa de Deus, ela sempre vai precisar de recursos. Só que essa casa, ela
ela mudou o modelo dela. Você lembra quando a Bíblia diz, o profeta dizendo assim, olha, do tronco de Jessé nascerá um rebento, e o seu nome será renovo. Ele frutificará e edificará o templo do Senhor. Do tronco de Jessé, da raiz de Davi, nascerá um rebento, que é um renovo, um ramo novo. Esse ramo novo frutificará e ele edificará o templo do Senhor. É o mesmo capítulo que diz assim, da casa de Deus. Esse renovo é Jesus. Por isso que ele é a pedra principal. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra, é o construtor dessa casa. Ele edificará o templo do Senhor. Lembra quando a Bíblia diz, vocês destruirão a casa, mas ele em 3 dias edificará o templo do Senhor. Em 3 dias. Ele falava de Jesus. Mas esse modelo de casa é a igreja. Porque na medida que cada um de nós vai nascendo, os trabalhadores vão entalhando as pedras, apóstolos, profetas, evangelistas, são homens naturais com habilidades, pelo amor de Deus, não precisa desenhar não, né? Eles estão entalhando as pedras, trabalhando as pedras. Todo mundo aqui, quando veio para cá, era uma pedra bruta, tirada de dentro da rocha. Aí o trabalho do trabalhador vai entalhando a pedra. Eu acho tão poderoso isso. E ele pega aquela pedra e encaixa a pedra. É por isso que ele diz assim, que todos nós, com pedras que vivem, somos edificados casa espiritual. Uau! Americano que gosta dessa palavra, uau! Então Deus, ele tem uma forma de edificar a casa. Pegar essas pedras que estão às vezes na beira do caminho. Mas tem um sistema que impede isso. Que eu chamo isso do sistema religioso. Você pode perceber que Jesus, a luta de Jesus, sempre foi com o sistema religioso. Sempre foi. Com os religiosos. Que a religião, ela é aquilo que eu falei ontem. Ela é fria, ela é litúrgica, ela gosta da liturgia, ela é quase que mecânica, ela é quase robotizada, ela é assim, entendeu? Rígida, dura, ela é insensível, ela não tem como mudar, ela é inflexível. Se você tentar forçar, ela quebra. Ela não se deixa ser moldada, é a religião. Então, a parábola do samaritano, como a gente tem falado, ela confronta isso o tempo todo. Você pode perceber que são 3 figuras aqui, é o doutor da lei, um religioso, o sacerdote, um religioso, o levita, um religioso. E não tem nada que impeça mais a missão da igreja na terra do que a religião. Que a religião, ela impede a igreja de crescer. Né? É muito comum nos dias da gente, nos nossos dias, né? Como você percebe, querido,
eu tenho certeza que eu estou falando, não que isso é errado, é certo, é errado, mas infelizmente é assim. Se é uma coisa, um seminário sobre prosperidade bíblica, estava todo mundo aqui, porque todo mundo quer dinheiro. E não é errado isso. E a hipocrisia a gente falar assim, a gente não quer dinheiro, porque tudo custa dinheiro. A cadeira que você senta custa dinheiro, esse vento que a gente está sentindo aqui custa dinheiro, esse teclado custou dinheiro, o seu carro custou dinheiro, o combustível do seu carro custa dinheiro. Hipocrisia dizer assim, a gente não precisa de dinheiro. Nossa, na igreja, tem igreja que só fala de dinheiro. Nossa igreja fala muito, ensina muito sobre isso. E não tem como, tudo custa dinheiro. Sua vida custou dinheiro. Eu vim para cá, minha passagem aérea custou dinheiro. Eu não vou cheguei lá chega no aeroporto, aí fala assim, eu queria uma passagem assim assado. Aí ele passa, manda assim, qual que é a sua forma de pagamento? Aí você faz um coraçãozinho assim, fala assim, amor, um grande amor para o Senhor. Não, é dinheiro. Se você não pagar, você não anda, você não voa. Não é verdade? Seu carro custou dinheiro. O sapato que você está usando custa dinheiro. A roupa que você usa custa dinheiro. O relógio que eu estou usando custou dinheiro. Esse tênis bacana aqui custa dinheiro. A calça que eu estou usando custou dinheiro. É uma hipocrisia falar disso. Ah, não pode falar de dinheiro na igreja. Vai falar de quê então? Porque tudo custa dinheiro. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o dinheiro às vezes rouba muito o propósito das pessoas. Porque as pessoas, a religião, ela leva a pessoa a viver em função disso. E a Bíblia diz que o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele chamou, nem o diabo foi chamado de Senhor, mas o dinheiro foi. Ninguém pode servir a dois, ou ele há de amar um e aborrecer o outro, aborrecer um e amar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Porque o dinheiro se apodera da pessoa. E ele diz assim, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Você muda, no capítulo 6, você vai mudar a palavra tesouro para dinheiro. Porque o assunto do capítulo 6 do Evangelho de Mateus é o que? Dinheiro. Mas você percebe? Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Foi aonde eu parei ontem. E todas essas coisas, parece que é uma inversão de valor. Porque a pessoa busca, corre atrás do dinheiro, mas ela não tem coragem, ela não tem força, ela não tem vigor, nem disposição de correr atrás do reino de Deus e do propósito de Deus. Eu vou perseguir o propósito de Deus. Eu vou passar a tarde toda, eu vou aprender, eu vou crescer, porque eu quero aprender. Porque a religião, irmãos, ela é assim, ela inverte as coisas. E quando eu estava pensando, pode colocar o meu PowerPoint e coloca ele a improdutividade religiosa contra a missão da igreja. Eu acho que é estava aberto aqui. É o número 5. É o banner 5. Isso. Não, é o 5. Está atrás. Pode voltar. Volta. É o 5. Volta. Aí. Vamos ler junto? A improdutividade religiosa. De novo, vamos ler juntos? A improdutividade religiosa contra a missão da igreja.
Pergunta que eu quero fazer para você: qual é a principal missão da igreja hoje, mais urgente? É isso? Concorda? 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 A principal missão da igreja hoje, ela falou ganhar almas. Concorda? 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 A senhora concorda também? Quem concorda aqui com isso, levanta a mão. Quem discorda, isso, permaneça calado para não atrapalhar a reunião. Isso. Então, você percebe que a religiosidade, assim, a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que tem que ser feito. E a religião é assim. Vou dar um exemplo disso. Lembra o doutor da lei? Ele falou assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Lembra a historiazinha? Aí ele falou assim: Jesus devolve para ele. Ele falou: o que diz a lei? A lei diz isso: amarás o Senhor teu Deus e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Jesus fala assim para ele: é verdade, se você fizer isso, você será salvo. Faça isso e você viverá. Amém? Quando ele percebe o que ele falou, porque a Bíblia diz assim: querendo ele se justificar. Ele disse assim: e quem é meu próximo? A pergunta é o seguinte: ele não sabia quem era o próximo? Porque a religião é exatamente desse jeito. É nessa hora que Jesus ele começa exatamente a mudar a história do negócio. Aí ele começa a contar a parábola do bom samaritano. Então, o contexto todo antes da parábola é um religioso confrontando Jesus, querendo provar Jesus. Ele sabe o que é certo, mas ele não faz o que é certo. Ele sabe o que tem que ser feito, mas não faz o que tem que ser feito. A religião é assim, ela sabe tudo, mas ela não faz nada. Porque ela acaba sendo improdutiva. Não adianta a gente, lembra quando Jesus diz: se eu sei fazer, se eu sei o que é certo e eu não faço, eu peco. Então, quando eu estou dizendo isso, eu não estou aqui. Você percebe que na mente de qualquer um de nós aqui, a gente sabe qual é a missão da igreja. A pergunta é: por que nós não fazemos? Você sabe o que é certo. E quando eu comecei a pensar nisso, eu começo a pensar sempre nesse... Eu entendo que a religião, ela não é somente improdutiva. A religião é rebelde e argumentadora. Então pare para pensar junto comigo aqui na religião. Meu irmão, é tão sério isso, porque o religioso, o objetivo dele na conversa com Jesus não é aprender com Jesus, é se rebelar contra Jesus. Ele está argumentando, é um argumento assim, ele diz assim: e eis que se levantou o certo doutor da lei, e a Bíblia diz, tentando-o. A pergunta é: ele quer aprender alguma coisa? Não. O objetivo dele é outro. E quando eu penso nessas coisas, sabe, irmãos, eu penso entre a religião que o espírito da religião é uma coisa, ela é argumentadora, ela é rebelde. Por quê? Porque ele não quer aprender, ele só quer provocar. Sabe alguém que não quer sentar e aprender? Ele faz uma pergunta com o objetivo de provocar, de encurralar Jesus. O religioso, ele gosta de criar constrangimentos teológicos. Sabe aquele tipo de pergunta que ele
ele na verdade, ele quer constranger quem está ensinando. Ele não quer aprender com quem está ensinando. Na verdade, a religião, ela quer pensar, quer que eu pense como ele pensa, sabe, irmãos? A religião é assim, né? A religião não é só assim. A religião, ela também ela é litúrgica. Repete comigo, litúrgica. Capítulo 10 diz assim: eis que levantou certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que egoísta? Com o que ele está preocupado? Com a vida eterna dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Ele não está preocupado com a salvação de ninguém. Está preocupado com a salvação dele. Ele está preocupado com a vida dele. Eu vou dar um exemplo disso. Todo domingo você traz alguém para o culto? Você se preocupa? São perguntas que a gente tem que fazer. Você se preocupa em trazer o vizinho, trazer um amigo, um neto, um amigo que realmente está precisando? Porque quando a gente sai de casa e vem para uma reunião como essa, a gente quer ouvir uma palavra. Quando tem um homem como o profeta André, um homem usado por Deus, você quer uma direção para a tua vida. Você quer que alguém desate a sua vida e dante-se a vida dos outros. E é engraçado, meu irmão, que a Bíblia diz, nesse sentido, que... Opa! Ai... Isso, rebelde, isso. Aqui. Posso ouvir um amém, gente? É que eu estou passando aqui, mexendo aqui. A segunda coisa é que a religião é somente litúrgica. Por quê? Você vai ver essa expressão. Casualmente descia um sacerdote indo para o lugar. Tem alguém aqui que entende da língua portuguesa? O que é a palavra casualmente? Casualmente. Quer dizer, não é uma coisa rotinária. Faz parte da rotina dele. É uma coisa que acontecia de vez em quando. Posso ouvir um amém, gente? Agora, veja bem, uma pessoa que está passando casualmente, mas ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo daquele sacerdote? Estou perguntando. Isso, vamos, gente, vamos. Para onde que ele está indo? Para o templo. O que ele está indo fazer no templo? Adorar a Deus, oferecer o sacrifício. Posso ouvir um amém, gente? Ok? Então ele está indo para o templo pelo seu caminho. Ok? Mas no meio do caminho, e essa é uma situação ocasional. Não é uma coisa que acontecia todos os dias. Era uma coisa que ele estava fazendo, passando por aquele caminho, ocasionalmente ou casualmente. Quer dizer, se ele tem o objetivo de ir para Jerusalém, religioso, ele está mais focado no que ele tem que fazer dentro do templo do que quando ele encontra alguém na beira do caminho. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Para um religioso, ele é tão rígido que ele não vai parar de fazer o que ele tem que fazer. Ele não vai mudar a rotina de ir para o templo, porque alguém parou no meio do caminho e está parecendo como morto. E eu queria que você pensasse o seguinte:
na cabeça dele, eu quero aventar várias possibilidades. Se é casual aquilo ali, ele podia parar e não ter... Porque se o cara está quase como morto, a probabilidade é de que esse cara não ia sobreviver. Então eu vou perder tempo com alguém que não vai viver. É uma possibilidade. De repente eu perco tempo com ele, gasto tempo com uma pessoa dessa, mas o cara morre, aí eu tenho que voltar para trás. Ou, vou melhorar. Ele não quer parar, porque eu não sei se você sabe que todo sacerdote, ele tem que oferecer duas coisas como oferta de libação em todo o sacrifício dele, todos os dias no templo. Ele tem que oferecer óleo e vinho. Pergunta, ele tinha óleo e vinho? Tinha. Mas ele estava disposto a gastar o óleo e vinho dele com o moribundo? Porque para uma pessoa dessa, o ritualismo e a liturgia é mais importante do que a vida de um ser humano. Não se importa com isso. Você consegue entender o que eu estou dizendo, irmão? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Não liga para nada. Não está nem aí. Então eu vou lá cumprir, eu estou com óleo e vinho, é minha libação. Eu não posso dar minha libação, porque o óleo ia ajudar a cicatrizar as feridas que aquele homem está. E o vinho podia tirar a dor dele, anestesiar a dor que aquele moribundo sentia. E ele não está disposto a investir nada na vida de ninguém, porque ele está preocupado com ele. Casualmente. Por quê? É só liturgia. Meu irmão, quando eu penso em liturgia, é uma coisa interessante, porque para essas pessoas a liturgia é mais importante. Se ele está na escala do louvor, irmão, eu fui pastor da música na Lagoinha. Eu cuidava de 44 bandas de música, grupos de música, incluindo o Diante do Trono, incluindo a banda da Nívia, incluindo a equipe do André Valadão, e tudo isso. Irmãos, é a coisa mais cabulosa, assim, porque quem é voltado para a música, é só música. Alguns só vai na igreja no dia que está na escala. Esse tipo de gente tinha que ser cortada. Porque o mínimo a pessoa não faz. E o problema que provavelmente vocês têm aqui, lá também tem. Aos montes. Eu acho que eu envelheci demais cuidando. O Michael W. Smith uma vez disse uma coisa assim, ele falou assim, existe dois tipos de crente, os crentes e os músicos. Tem músico que nem crente direito é. Pessoa de plástico. Lá na plataforma, aquela cara de crente, aquela coisa toda. Quando sai da plataforma, se ele tiver que participar de um culto, parece que tá vazio, ou com aquela cara, não vou falar, aquela cara ruim de vaca religiosa. Parece estar com raiva, sabe? A pessoa não tem brilho, não tem alegria, não tem nada. Você percebe porque para eles é só música. Você quer ver o Salmo 96? Tem um cântico muito antigo, a gente cantou muito. Dá um sol maior aí, meu filho. Tem uma música antiga que canta: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Olha só. Proclamai a sua salvação. É como se a adoração é só cantar aqui.
ele não proclama a salvação. Ele não tem compromisso com o ID de Jesus. Ele só tem compromisso com música. Ele não tem disposição de cuidar da vida de alguém, de alcançar a vida de alguém. Liturgia. Porque a religião é litúrgica. Ela gosta da liturgia. Ela ama isso. E é uma coisa preocupante isso. E é engraçado, irmãos, que cuidando, mexendo com música uma boa parte da minha vida, complicado. Complicado. E você pode perceber que o culto é dividido em duas partes: a adoração e a palavra. Aviso, não faz parte da liturgia. Porque a adoração é quando você vai a Deus. E a palavra é quando Deus vem a nós. Um é resposta do outro. E o outro é resposta de um. Sempre é assim. Não é verdade, irmãos? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Mas não é. Eles cantam ao Senhor, mas não proclamam a sua salvação. E eles assim: anunciai entre as nações a sua glória, anunciai entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Então, a música sem a proclamação do Evangelho, ela é vazia, sem responsabilidade em alcançar quem está na beira do caminho. Porque a religião é litúrgica. Terceira coisa, a religião ama títulos, posições e plataformas. E é por incrível que pareça, irmão, a religião é assim. Quando eu penso nessas coisas, isso você pode perceber, versículo 31 diz assim: ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Esse sacerdote não tem nome, mas é um sacerdote. Vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita. Nós estamos falando de gente que teoricamente devia já que eles estão dentro do templo, da casa de Deus, o coração dessas pessoas são corações que batem com o coração de Deus. Que o que queima dentro do coração dele é o que queima no coração de Deus. Sabe alguém que a batida do coração dele pulsa no mesmo batimento de Jesus? Almas, vidas, né? Quando a Bíblia diz assim: a vontade do Senhor é que todo homem seja salvo. Se tem uma coisa que Deus está empenhado hoje é em salvar os seus filhos, seus netos. É a missão mais urgente de Deus. E a Bíblia diz que o céu contém Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Então Jesus está retido no céu até a igreja ser restaurada dessa liturgia vazia, porque ela ama títulos. Você percebe? Certo sacerdote, como que as pessoas gostam dessas coisas? Elas valorizam títulos, posições. Como que elas dão valor para isso? Qual é seu nome? Eu sou o presbítero Antônio Carlos Palabassou Tchacatananaias. Qual é seu nome? Meu nome é Daniel, meu nome não é apóstolo. Meu papel
A minha função é apostólica, mas o meu nome é Daniel. Sabe como minhas ovelhas me chamam? Dani. Mas a religião dá valor para título. Ele pode não ter uma ovelha atrás dele, mas ele faz questão de ser chamado de pastor. Ele faz questão de ser chamado de evangelista, ainda que não tenha ganhado uma desgrama de uma alma. A mulher ímpia, os filhos desviados, endemoniados, e ele está lá pagando de evangelista. Vai evangelizar dentro de casa. Porque a religião, ela ama essas coisas. Ela dá valor para essas coisas. Para títulos, para as posições. A religião, ela luta pelos primeiros lugares na igreja, pelas primeiras cadeiras. Ela gosta da honraria, né? Se tivesse, às vezes as pessoas lutam para estar ali pelo reconhecimento das coisas. E Jesus ensinou umas coisas assim muito interessantes. Ele falou assim: olha, não vá para primeiro lugar sem ser chamado. Se ninguém te chamar, mandar você sentar na cadeira lá, não senta. Para que você não seja constrangido e seja tirado de lá. É melhor você ser convidado a sentar num lugar, mas a religião ama isso. Ela se enfia em lugares só para estar perto de celebridade. Irmão, eu conheço quase todo mundo que você imagina. Já ministrei quase todo mundo. Fernandinho, David Quino, pastor Cirilo, quase todo mundo. Nívia, Ana Paula. Você não vê foto deles comigo no meu Instagram. Isso é coisa de gente religiosa. E são amigos meus. Não é gente que eu tirei uma foto, que eu roubei uma foto da pessoa para colocar lá que eu tive. Não, são pessoas que são meus amigos. O pastor Cirilo é meu amigo há 33 anos. A Ana Paula, eu conheço a Ana Paula desde menina. Quando ela cantava na Companhia Alegria. Ana Paula era filha do patrão. Mas era a melhor ovelha que eu tinha no Ministério de Louvor. Era a pessoa que mais me ajudava, que mais servia, sendo quem ela era. Não fazia questão de nada. Você entende o que eu estou dizendo, irmão? Mas a religião, ela ama esses lugares. Ela ama as posições. A religião, ela luta, ela gosta de ostentação, dos paramentos religiosos, como ternos que ostentem e demonstra, diferencia a posição dele da posição dos outros. Lá na nossa igreja não tem nem cadeira para pastor lá. É igual aqui. Não tem. Por quê? Porque a religião, ela roubou a simplicidade das coisas. Estava falando para ele, fui pregar na Nova Vida 2 semanas atrás. Era dia de ceia. Eu preguei no sábado para os jovens e no domingo eu ia pregar para a igreja. Era dia de ceia, estava todo mundo de colarinho clerical. Aparece eu avacalhado de camiseta de leão. Aí a Neiva falou: tá vendo? Aí, ó, você aprendeu. O que eu vou fazer? Eu falei: pastor Luiz, se o senhor quiser, eu faço questão nenhuma, não quero ofender vocês aí, nem nada. Eu achei que estava... Eu sou assim. Eu me visto assim. E hoje meu cabelo está curto, porque eu tive cabelo grande até aqui. Eu fiquei 5 anos sem cortar cabelo.
Era o pastor da cabeleira. Porque a religião, ela gosta disso. A religião não somente gosta dessa a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade da pessoa religiosa é só de aparência. Lembra? Os religiosos, eles oravam em praça pública, e eles assim, eles oravam em voz alta com o objetivo de serem vistos pelos homens. Quando eles jejuam, eles transfiguram o rosto. E chega na hora do almoço da sua casa, com aquela cara de Zé Mané dele, aquela cara de coitado dele, e fala assim: irmão, senta e come. Ele falou assim: não, roça pataia, pô. Eu estou em consagração. Para que isso, mano? Não precisa mostrar nada. Mas tem gente que precisa ostentar isso. Sabe quem precisa mostrar, irmão? Precisa mostrar quem não é. Sabe quem precisa mostrar que ora, quem não ora? Sabe quem precisa mostrar que jejua, quem não jejua? Quando faz um jejum na igreja, a pessoa quebra o jejum. A religião, ela busca reconhecimento, aprovação humana. A religião gosta das plataformas, dos microfones. A religião gosta de estar em evidência, mas ela não se preocupa com a salvação de pessoas. A pessoa quer estar aqui na frente. Ela quer um microfone na mão. A vida dela é essa. Mas ela não se preocupa com nada e com ninguém, a não ser com ela mesma. Nesse sentido, a religião também é egoísta. E a palavra dele, você percebe que todo religioso, irmão, o interesse dele é a própria vida dele, é o próprio interesse dele. O objetivo de vida dele é resolver o problema dele. Ele vem para a igreja para resolver o problema dele. Nossa, o profeta está aí hoje. Ele tem que ter uma palavra para mim. E eu, na boa, irmãos, tenho problema nenhum com isso. Mas você não pode viver em função disso. Sua vida tem que viver para agradar a Deus. A sua vida tem que viver para servir a Deus, para servir as pessoas. Posso ouvir um amém, gente? Posso ouvir um amém, gente? Eu vivo para isso. Esses dias, um profeta lá na nossa casa, lá, chamado Mahatma Lopes. Pensa um homem chapado, possuído por Deus. E eu estou com 60 anos, eu estou fazendo um plano para daqui 5 anos diminuir a marcha e parar. E ele chegou para mim e falou assim, você está achando que é o tempo de parar? Não, porque os seus últimos dias serão melhores do que os seus primeiros dias. O que eu já fiz na sua vida, eu vou fazer mais nos seus últimos dias. Prepare os meus filhos, treine os meus filhos. Você entende? É bom você ouvir isso. É muito bom. Mas a religião, ela rouba isso da gente. Ela faz você viver para você mesmo. Porque ela quer garantir a entrada dela no céu e dane-se os outros. Ela quer ir para a eternidade, mas ela não está preocupada com quem está na beira do caminho. Você consegue compreender o que eu estou dizendo, irmãos? Olhe para mim aqui. Pare para pensar. O cara que me ganhou para Jesus me pegou na rua. Ele me levou para dentro da casa dele. Eu era ladrão. E eu pego gente na rua direto e levo para dentro da minha casa.
Porque o que Deus dá para a gente é para servir as pessoas. O que Deus confia a nós é para servir o outro. Quando a Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia, quem dá semente para quem semeia e pão para alimento, suprirá, aumentará e multiplicará a sementeira. Então, tudo que Deus dá para a gente é para servir as pessoas. Né? Eu acho que eu contei lá eu pedalo todo dia, eu levanto 5 horas da manhã, eu vou pedalar todo dia. Lá na nossa cidade, lá, Minas, né? Muita montanha e muito quente. Então a gente sai cedo, antes do sol nascer. Então, quando o sol nasce, a gente já está voltando do pedal. E eu dei uma volta e passei na cidade de Coronel Fabriciano, que é a cidade do lado da nossa lá. Parei numa praça, tinha um casal catador de papelão na rua, e eles estavam na mesa assim, decepcionados. Eu sentei na mesa, propositalmente, casualmente, porque eu não passo lá sempre, mas eu passo casualmente lá. Eu parei, e para um religioso, a casualidade pode ser um empecilho para ele chegar em algum lugar. Mas para uma pessoa que vive debaixo de um propósito, a casualidade é uma oportunidade para você ser usado por Deus. Aí estava aquele casal, novos, catador de papelão. Eu falei assim, aí, tudo bem? Bom dia. Né? O que vocês estão fazendo aí? Rapaz, nós perdemos o papelão todo, choveu à noite, todo o papelão que a gente pegou de madrugada, agora no final da madrugada deu uma água, molhou tudo. E o dinheiro que a gente ia passar o final de semana para comer, tudo isso, a gente perdeu. Aí eu falei assim para ele, meu filho, quanto você ganha por dia catando papelão aqui? Ele falou assim, R$50. E eu falei assim, olha, eu vou te dar 4 dias do seu trabalho aqui agora. A boca dele toda queimada, ele era craqueiro, ele e ela, usuário de crack. E eu fiz uma pergunta idiota para ele, mas não é idiota. Ele falava assim, cara, você tem Pix? Ele tinha o Pix. Eu falei assim, me dá seu Pix aí que eu vou passar um Pix para você agora. E você saca o dinheiro. E ele começou a chorar. Ele falou assim, olhou para mim e falou assim, esse é o evangelho verdadeiro. Aí eu olhei assim para ele, vagabundo, você é crente desviado, não é, cara? Ele falou assim, eu tô afastado da igreja. Ele falou assim, você tá afastado e na merda, né? Mas Deus vai te tirar desse lugar, cara. Orei com eles, choraram. Acabou aquilo ali. Subi na bicicleta e fui chorando até em casa. Mas eu chorei tanto. Sabe aquele sentimento de ter podido ajudar alguém? E eu faço isso direto. Eu não nego dinheiro para ninguém, não. Se o cara pedir uma moeda, eu dou. Você entende o que eu estou dizendo? Porque ainda que seja mentira as razões dele, ainda que ele vai pegar aquele dinheiro e vai fumar tudo de pedra aquilo, a destruição e a miséria na vida do cara é real. É real, aquilo é verdadeiro.
Isso muda mais a minha vida do que a vida dele. E sabe o que aconteceu? Para minha surpresa, eu falei assim, cara, vai na igreja. De que igreja você é? Eu falei assim, eu sou lá da Lar. Eu falei assim, cara, você é daquela igreja que aceita a gente desse jeito lá dentro do culto? Eu falei assim, de onde você tirou isso? Eu falei assim, não, no meio dos malucos aqui, todo mundo tem vontade de ser crente lá na igreja de vocês, porque vocês não discriminam ninguém lá. E é verdade. Aí passou uma semana, eu viajei. Aí estou chegando um belo de um dia. Cheguei na igreja. Aí o Vagão, o pastor do louvor nosso lá, o Wagner, ele falou assim, AP, lá chama de AP, né? Ô AP, chegou um menino aí procurando o apóstolo Paulo. Eu falei, pô, o que você falou para ele? Eu falei para ele que ele morreu já. Aí fala assim, é verdade, ele morreu mesmo. Aí eu saí, né? Quando eu estou saindo, fui entrar no carro, aí encontrei o cara. Você é meu pai, cara. Eu vim para cá, eu não falei que eu ia ser da sua igreja. Você é meu pai. Eu falei, cara do céu, vamos comer um negócio ali. Aí mandei buscar comida, sentamos, aí falou assim, eu tenho um negócio para te contar. Lembra aquele dinheiro que você me deu? Falei assim, lembro. Eu ajuntei mais um pouco. Eu aluguei um barracão aqui na rua, aqui lá em cima na rua da igreja, que eu quero estar perto de vocês. Você daqui da igreja. No domingo, irmãos, a gente só deu um toque assim. Pessoal, nós estamos montando uma casa de um casal aqui. Ela, os shorts assim, aqueles shorts né, de titum, aquele short. Daquele tipo lá. Chamou na frente. Nós montamos a casa deles em 2 dias. Até televisão eles ganharam. Por quê, irmãos? Porque o objetivo da igreja é esse. É quando a gente tira os olhos da gente e coloca os olhos no outro. Posso ouvir um amém, gente? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém, gente? Acho que dá um intervalo, né? Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí? Vai 5, mais 5, 10. Mais 5, 20. Você levantou a mão, agora você vai ter. Brincadeira. Vamos orar? Pai, obrigado por essa tarde já. Vamos tomar um café. E agora, eu acho que vai ter um café, não sei. Vai. Se não for, eu pago o café para vocês. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. E abençoe esse lanche agora. E nós voltamos daqui 20 minutos. Você volta para cá, em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Pessoal, nós vamos ter uma cantina lá na Copa e lá na